Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Você já sabe, é um canal que a gente busca falar do consórcio de maneira bastante objetiva, de maneira bastante descontraída, para trazer informações desse universo que cresce cada vez mais de maneira clara, para que você possa usufruir cada vez melhor dessa ferramenta. E hoje o assunto acaba sendo sempre muito atual. A comparação entre o financiamento e o consórcio. Então segura aí nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar quanto custa comprar um imóvel por financiamento e quanto custa comprar o mesmo imóvel através do consórcio. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar no engajamento do amigo aqui. Este assunto é um assunto super atual. Independente do momento que a gente esteja falando, sempre haverá a comparação entre o financiamento e o consórcio. Mas recentemente isso entrou ainda mais à tona porque houveram algumas mudanças significativas no sistema de financiamento brasileiro. Algumas alterações previstas para o dia 1º de novembro que levam um pouco mais de dificuldade para que as pessoas comprem o seu consórcio através do financiamento. De maneira bastante objetiva, eu vou dizer para vocês como é que era antes. Antes, se exigia no mínimo 20% de entrada para que a pessoa pudesse financiar o seu imóvel. As coisas mudaram. Hoje o mínimo é de 30% para a tabela saque e de 50% para a tabela price. Essas mudanças todas foram noticiadas por diversos portais e muito possivelmente tu esteja assistindo esse vídeo já saiba disso. Talvez o que você não saiba é o porquê que isso aconteceu. Isso acontece porque os valores depositados nas poupanças dos brasileiros diminuíram drasticamente. Muitas pessoas começam a entender outros investimentos como investimentos mais interessantes. Esses valores depositados em poupança diminuem e o valor disponível para ser liberado para as pessoas que financiam seus imóveis baixa. E é por isso que as dificuldades elas começam a surgir. Quanto menos valor disponível para financiar, mais critérios eu preciso ter para fazer essas liberações. E é importante a gente falar sobre os critérios porque o valor de entrada é apenas um deles. Se eu tiver 30%, eu posso ir por uma análise para que o meu financiamento seja liberado. Se eu tiver 50%, eu também posso. Mas cá entre nós, se os bancos estão com menos valores para liberar, o critério na análise será também muito maior, por mais que eu tenha aquele valor de entrada a ser pago para suprir uma das exigências. Então não é só uma questão de quanto se tem para o valor de entrada, mas é também os critérios e como se está sendo observado essas liberações. Então todos os bancos estão muito mais criteriosos para fazer essa liberação, ainda que se haja o valor de entrada. Há inclusive o recente aumento da taxa Selic, que é a taxa que norteia os juros da economia, inclusive a taxa de juros de um financiamento. Estamos hoje em 11,25. E embora o financiamento esteja um pouco mais complicado sobre os seus critérios atualmente, a taxa básica de juros é algo que está bastante alta há muito tempo e isso traz sempre muito mais custo. Mas claro que eu sou suspeito para falar de custo de financiamento, sou suspeito também para falar das dificuldades que o financiamento encontra atualmente e esse vídeo aqui não é para vir aqui ficar falando sobre financiamento e queimando o quanto ele pode dificultar o nosso planejamento. Mas vamos na prática fazer uma simulação. Eu irei entrar no site da Caixa e vou simular um imóvel de 350 mil. Este mesmo valor de imóvel eu vou simular através do consórcio na HS Consórcio. Nós faremos um comparativo e aí o que é melhor você mesmo que irá decidir. Pessoal, ao entrar no site da Caixa, que inclusive eu vou deixar o link nessa descrição para que você faça uma simulação para você dentro do seu cenário, você vai botar o seu CPF, sua data de nascimento, seu telefone. Aqui no vídeo nós pulamos essa parte, nós vamos diretamente ao que interessa. Então acompanha aí na tela. Nesta simulação, o valor do imóvel a ser adquirido é de 350 mil. Eu estou usando aqui o prazo máximo, 420 meses. Esse prazo acaba sendo um dos mais comuns e o de 360 é algo que nós também podemos fazer, mas dessa vez escolhemos 420. O que eu posso financiar aqui são 70% de acordo com as novas regras, ou seja, 245. Aqui já é uma mudança
que tem do financiamento para o consórcio. No consórcio eu não preciso de entrada, eu tenho opções de lance, mas a gente chega lá. Aqui eu preciso obrigatoriamente, sem opção alguma, partir de R$105 mil. Então voltando aqui para a tela. Então está aqui, o valor do financiamento são R$245 mil. E agora, pessoal, são números, taxas, e a gente precisa prestar bastante atenção. Então eu vou falar com calma, vou falar com cuidado para que fique claro para você, mas é um momento que você precisa prestar atenção e não desfocar aqui deste vídeo. Vem para cá de novo. Os juros nominais desta operação são 9,55% ao ano, mas não é neste valor, nesta taxa que você precisa se basear, porque isso é apenas os juros nominal e muitas pessoas se prendem a isso e não enxergam o custo efetivo total. Os juros efetivo desta operação ele já aumenta, vai para 9,99% ao ano. 420 meses, quantos anos isso gera? Vou deixar que você faça esse cálculo e aí veja 10% ao ano só de juros para entender quanto que você vai pagar. Mas se você não for bom de conta, acompanhe no vídeo que você vai ver, porque eu vou te mostrar. Seguindo aqui, eu vou pular a parte da parcela para mostrar para você algo muito importante e aí a gente volta para a parcela. O que você precisa levar em consideração na sua operação é o que a gente chama de CET, custo efetivo total. Nesta simulação está em 10,8%, quase 11% ao ano. Pessoal, mas agora nós vamos voltar para a parte das parcelas, que é onde muita gente se apega. Pô, mas essa parcela é X e ela se encaixa no meu orçamento. Então, tá bom, não importa o custo. A gente vai olhar as parcelas e aí um cuidado que eu preciso que você tenha, uma atenção extra. Quanto estas parcelas somadas vão te gerar de custo lá no final. E aí você perceba se o valor da parcela caber no bolso é realmente tudo que importa. E a primeira parcela, pessoal, para 245 mil, porque lembra, você deu 105 mil de entrada e 245 mais 105 são os 350. 2.620. Estou aqui com a simulação na minha frente. Esses valores de parcela, eles teoricamente vão diminuindo ano a ano, porque é a tabela que nós escolhemos. Mas o que eu quero trazer a atenção é o somatório destas parcelas. 710.416,46. Este é o custo total para que você tenha então um financiamento de 245. Agora, para resumir, resumão. Quero financiar 350, preciso de 105 mil de entrada. Pagarei em 420 meses, uma parcela inicial está aqui de R$ 2.620. Somatório dessas parcelas todas, 710. Se a gente botar os 105 mil lá que você deu de entrada, nós temos uma operação que vai te custar mais de 800 mil reais. Bom, agora vamos fazer então o mesmo valor de crédito, 350 mil, através do consórcio. A administradora que eu escolhi foi a HS Consórcios porque ela nos dá uma ferramenta que é muito útil neste momento. A possibilidade de se pagar metade da parcela até a contemplação. Nesta simulação, nós vamos trabalhar em dois cenários. Em um, que você vai contemplar através do sorteio, e o segundo cenário, que você vai contemplar através do lance, que eu vou explicar daqui a pouquinho mais. Então vamos para o primeiro cenário. Você faz uma contratação de crédito de 350 mil e, como eu disse, paga metade da parcela até contemplar. Essa metade vai ter um valor de R$ 1.076. Ou seja, faço o meu consórcio de 350 mil e vou pagando todos os meses R$ 1.076. No mês 1, R$ 1.076, no mês 2, R$ 1.076, no terceiro, no quarto, até que eu sou contemplado. Digamos que eu levei 10 meses para ser contemplado. A minha parcela, ela deixa de ser metade e passa a ser uma parcela integral. A parcela integral para este cenário que a gente está montando aqui vai ser de aproximadamente R$ 2.152. O custo da operação ele vai ser muito menor. Lembra que lá no financiamento nós vimos algo de 10,80 ao ano? Aqui
por conta da taxa de administração e não há cobrança de juros, vai ser de apenas 1,43. Qual é a grande sacada aqui? Além do custo muito mais baixo, o teu prazo corta pela metade. Aqui nós estamos fazendo uma simulação de 200 meses. Imagina 420 comparado a 200. Dá para basicamente fazer 2 operações e fazer compras de mais imóvel. Mas enfim, não vou me enrolar aqui. Você pode me dizer, bom, mas aí tu tá me dizendo que eu tenho que ser contemplado por sorteio, isso pode demorar, eu não quero esperar tanto, tu fez uma simulação em 10 meses, mas pode levar mais tempo, que isso, que aquilo, que são coisas que a gente escuta bastante aqui. E é por isso que eu combinei com vocês que nós trabalharíamos em 2 opções. A primeira é o sorteio e a segunda é a contemplação por lance. A contemplação por lance ela vai ser sempre uma possibilidade muito maior de acelerar uma contemplação em relação ao sorteio, que aí é muito mais estratégia, estatística do que sorte. Neste cenário aqui eu trabalhei numa simulação de R$500 mil, porque muito embora tu vá ofertar um lance, a grande sacada aqui é fazer a oferta de um lance do próprio crédito, que é uma outra ferramenta que a gente tem que joga muito a nosso favor e que acaba sendo um diferencial muito grande em relação ao financiamento. Ou seja, você pode contemplar mais rápido o seu consórcio e não precisar ter necessariamente o capital em mãos, usando o próprio crédito para seu benefício. Então lá, 500 mil, na mesma estratégia de meia parcela até contemplação, você vai pagar R$ 1.397,50. Você vai pagar R$ 1.397 num mês, no outro mês, e em todos esses meses nós estamos fazendo a oferta do lance. Até que lá no mesmo mês 10, você foi contemplado, tem 500 mil. Desses 500 serão descontados 150, e aí você vai ter os 350 para a compra do imóvel, que é o valor do imóvel que você sempre quis. Esses 150 vão abater do teu saldo devedor e vão dizer que a tua parcela vai ficar em aproximadamente 2.214. Aqui eu já estou trabalhando com um prazo um pouquinho mais alto, 220 meses. Como eu simulei que na 10ª parcela você seria contemplado, você vai ter 210 meses para fazer o seu pagamento ainda. Mas para entender melhor sobre o lance embutido, que foi algo que eu trouxe aqui nesse vídeo, a gente já tem um vídeo feito aqui no nosso canal, possivelmente estará na nossa descrição, você pode acompanhar e entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas beleza, vamos para um resumão, vamos fazer um quadro comparativo. 350 mil é o crédito para o financiamento, é o crédito para o consórcio também. Aqui no financiamento, você já sabe, precisa de 30% de entrada, no mínimo, então são 105 mil reais. No consórcio, você não precisa de entrada. Aí tá já uma grande diferença. O custo efetivo total no financiamento, 10,80. E no consórcio, apenas 1,43% ao ano. No financiamento, você tem um prazo de 420 meses, são 35 anos. No consórcio, você tem a metade desse prazo, 200 ou 220 meses, 16 anos, 17 anos e meio no máximo para fazer a aquisição do seu imóvel. O valor da parcela inicial no financiamento próximo aí a R$ 2.700 e no consórcio você tem uma parcela inicial até ser contemplado de R$ 1.076 ou se a gente pensar naquela oferta de lance de R$ 1.397. Mas vamos para o valor final, que acaba sendo o que mais interessa para todo mundo. No financiamento, a gente tem o site aberto, o valor somado das parcelas chega a R$ 710 mil para um crédito que foi disponibilizado verdadeiramente pela instituição financeira de 245 mil, quase 3 vezes o custo nesta operação. E se a gente for somar o valor de entrada que você deu, isso vai a R$ 800 mil, ultrapassa facilmente este valor. No consórcio, o custo para um crédito de 350 mil, onde concorre apenas no sorteio, é de R$ 430 mil, basicamente a metade do custo da operação. Mas se você não é aquela pessoa tão conservadora assim, não quer aguardar por um sorteio e prefere trabalhar naquela opção de lance, a tua operação ela vai ficar um pouquinho mais cara, 460 mil, mas ainda muito longe dos 800 mil de custo
para ter o teu imóvel através do financiamento. Tá aqui o resumão, este é o quadro comparativo e deixo que vocês mesmos façam as suas análises. Há aquelas pessoas que ainda vão preferir o financiamento porque não podem esperar de jeito algum, mas há aquelas pessoas que vão abrir os seus olhos e pensar no consórcio de uma maneira mais planejada para realmente ter 2 imóveis, enquanto esse aqui do financiamento está pagando ainda o primeiro dele. Obviamente, dentro do consórcio existem outras estratégias, você pode também ofertar o seu capital como lance, não há problema nisso, a sua parcela, a sua operação vai ficar ainda mais barata, mas aí a gente precisa ver caso a caso, entender a particularidade de cada necessidade, e é por isso que eu te convido aqui embaixo a clicar no nosso WhatsApp e conversar com um dos consultores do nosso time. Espero que este vídeo tenha ajudado, tenha ficado claro, são muitas informações, muitas parcelas, muitas taxas, mas eu prometo que eu fiz o meu melhor para levar isso de maneira clara e objetiva até vocês. Então, muito obrigado pela paciência até aqui e até o próximo vídeo.